a ICS não vai mais contemplar o Dream Sessions, tá? Talvez você se pergunte, né? Tá, mas o que isso tem a ver com sintomas? Da onde que uma coisa vai ter conexão com a outra? E aí eu vou te dizer que, na verdade, todas essas linguagens, elas falam da mesma coisa. Elas falam de sinais e avisos do nosso inconsciente, trazendo para nós pontos de atenção aqui nessa dimensão, aqui no concreto, né? Então, não sei como é que é isso para vocês, me respondam aí no chat, se quiserem, né? Respondam para mim. Ou mesmo se quiser abrir a câmera também e falar, não tem problema, tá? A Adri que está aqui no Zoom, quem está aqui no YouTube pode mandar nos comentários, né? Respondam para mim. Vocês têm algum sintoma recorrente? Como vocês enxergam isso? Já investigaram se tem, né? A gente está falando muito de dor de cabeça essa semana, né? Dor de cabeça talvez seja um dos sintomas mais comuns, né? Dor de cabeça recorrente, né? Um dos sintomas mais comuns dentro da prática clínica, né? Do geral. Confundido com um monte de coisa, claro, e obviamente primeiro tem que ser investigado, aquilo tudo, né? Então, se quiserem me falar, né, responder, podem tranquilo. Senão, eu vou dando sequência para vocês entenderem qual que é o raciocínio por trás dessa junção, né? O raciocínio por trás disso, ele é o entendimento dessa linguagem simbólica mesmo, né? Então, por exemplo, se você pega um paciente que tem lá uma gastrite, né? E esse paciente vem te falando que faz anos que ele tem o mesmo sonho, isso tudo caso da vida real, tá? Faz anos que ele tem o mesmo sonho, e esse sonho é um sonho com explosão, né? Ele sonha que está explodindo a casa dele, que está explodindo o lugar de trabalho, né? Que ele está fazendo alguma coisa na cozinha, no fogão, e explode alguma coisa. A explosão é comum, né? O ponto de atenção do sonho é sempre explosão, ou sempre pegar fogo, né? E aí você fala, tá, mas o que isso tem a ver com gastrite? Pelo amor da deusa, da onde que uma coisa se conecta com a outra? Então, aí o que acontece? A gente tem que entender a simbologia por trás disso aí, né? Quando a gente está falando, a gastrite, como é que ela trabalha? O que ela traz para o corpo da gente, né? Qual é o alerta que ela nos traz? Nós estamos vivendo, basicamente, no circuito adrenérgico, com a gastrite instalada. Por quê? Porque a nossa circuitaria neuronal aqui, ó, ela tá trabalhando com aquela história. Tô em perigo iminente de vida, acho que vou morrer, tô numa situação complicada aqui, o teu corpo entende isso. A questão é, por vezes, isso pode estar acontecendo, por vezes, muitas vezes, inclusive, não vai ser o caso. Mas o nosso cérebro não entende isso. Então, o que ele faz? Ele produz adrenalina incessantemente. Produzindo adrenalina, ele vai para a próxima etapa. Ele está mandando um recado, dizendo para o nosso corpo, olha, prepare-se para luta ou fuga. Segundo momento, o que acontece? Liberação de cortisol. Com essa liberação de cortisol, a gente tem uma cascata inflamatória acontecendo no nosso corpo. Quando isso tudo acontece, qual é o alerta que o nosso corpo tem, né? Quando a adrenalina, né, é jogada lá e toda essa cascata acontece? O nosso corpo ele começa a responder. Qual é a primeira resposta que o nosso corpo dá para isso? Ele aumenta a frequência cardíaca dele, né? O nosso corpo aumenta a frequência cardíaca do nosso coração. E aí, com isso, ele, entre aspas, aqui, o famoso dispara, né? O coração dispara. Quando o coração dispara, o que acontece? A gente entra em um risco real de vida, né? A gente entra em um risco de fibrilação, que a gente fala, né? Aqui no concreto, na prática, tá? Ou seja, o nosso coração realmente entra em parada cardiorrespiratória através de uma fibrilação ventricular. Ah, tá bom, cara, mas o que isso tem a ver? Bom, aí a gente tem um sistema tampão para isso. Um sistema que age em contraparte disso, que é o sistema autônomo parasimpático. Ah, mas precisa saber tudo isso se eu for para esse IS-mentor e tal? Não, não precisa, gente. Só estou explicando para vocês entenderem onde é que está o fio do simbolismo disso tudo, tá? Então, ou seja, vocês entenderem que existe uma base de fundamentação que não é pequena, para que a gente consiga mastigar isso e trazer isso traduzido dentro do nosso trabalho nas mentorias, né? Principalmente na ICS, para as pessoas que buscam as respostas, né? Bom, então o que acontece? Esse sistema nervoso autônomo parasimpático, ele faz um tampão com esse circuito adrenérgico. Então o que ele faz? Ele produz
um hormônio, entre aspas, aqui, né? Um mediador, na verdade, não é bem um hormônio, ele tem uma ação, mas é um mediador, que faz o quê? Que diminui. A primeira ação dele, básica, inicial, é o quê? Diminuir a frequência cardíaca, para que a pessoa não entre em fibrilação mesmo, né? Então, ele libera o que a gente chama acetilcolina, que é esse outro mediador que vem aqui tamponando. Quando isso acontece no nosso corpo, existem algumas ações desses mediadores que são o que a gente fala paráclinas. Como assim, Carla? O que isso quer dizer? São ações que acontecem em nível local, nos locais próximos aonde esse sistema nervoso está trabalhando. Então, qual é o grande representante dessa circuitaria, né, do sistema nervoso autônomo parasimpático? É o nervo vago, a gente fala. O nervo vago, ele passa aqui pelo esôfago e ele vai lá e se insere lá embaixo no estômago. E uma das ações que esse nervo trabalha, produzindo essa acetilcolina, acaba sendo, como consequência, o aumento da produção de ácido clorídrico no estômago, aonde ele está inserido, onde esse nervo está inserido. Então, quando ele é muito acionado, acaba acontecendo, como um efeito colateral, uma hiperprodução de ácido dentro do estômago. Ah, e aí esse ácido tá demais ali, essa mucosa aguenta um tanto, não aguenta tanto ácido assim. O que acaba acontecendo no final das contas? Começa a doer, começa a queimar, gastrite. Mas você não tem ali, por exemplo, no exame, numa endoscopia, você não tem uma úlcera. Você não tem essa inflamação instalada lá. Ela simplesmente ela é sentida. Por quê? Porque ela está no início do quadro ali. Agora pense, essa mesma exata sequência acontecendo durante 6 meses. Durante um período, por exemplo, em que essa pessoa está, sei lá, num conflito no relacionamento. Ou está sendo demandada demais no trabalho. Ou está com alguma questão financeira, por exemplo. O que acontece? Essa pessoa acorda e dorme pensando naquilo. Essa pessoa faz com que o cérebro dela entenda que existe uma situação de risco de vida iminente 24 horas por dia. Então, ou seja, é claro que lá no final das contas, o que vai acontecer? Esse ácido em excesso, semanas, meses a fio, vai chegar uma hora que ele realmente vai inflamar essa mucosa. Ele vai inflamar aquilo ali. Aquilo vai ter a consequência anatômica. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com a simbologia, com o sonho, com a explosão? Então, digamos assim, ó, vou dar um exemplo, tá, para vocês, esse exemplo da vida real. Que esse mesmo paciente que chega com essa gastrite nervosa, que a endoscopia não tem nada, dona fulana, seu exame não tem nada, mas eu vou dar um remedinho, aí a pessoa melhora um tempo enquanto tá tomando remédio. Por quê? Porque tampona o ácido, né? Inibe o ácido. Mas depois ela piora de novo e assim a coisa vai progredindo. O que acontece? Essa pessoa está num conflito relacional, por exemplo, ela está no meio de um conflito no casamento. E faz 6 meses que, literalmente, ela vive em pé de guerra na casa dela. E por que isso? E aí, eu tô contando, né, do caso que já aconteceu. Por que isso? Porque ela acha que o marido tinha que ser assim, assim, assado, fazer assim, assim, assado, e ele não tá fazendo assim, assim, assado, como ela acha que deveria ser. E por que isso? Porque ela acha que isso é melhor para todos, para o todo. Mas isso vai frontalmente contra ao caminho de individuação dessa paciente, vai totalmente contra o caminho do self dela, né? Mas, cara, o que é o self? O self é o nosso eu maior. Imago Dei, nossa centelha divina. Aquilo que a gente veio fazer aqui é ele que representa para nós, né? É o que nos dá pulsão, né? E é a nossa melhor versão. Então, ele já passou pelo perrengue. Ele já sabe que não adianta insistir por esse caminho. E daí, o que ele começa a fazer? Ele começa a demonstrar isso para essa pessoa através de primeiros sonhos. E o que esse sonho de explosão tem a ver com queimação no estômago? Bom, aqui a gente já está falando de algo mais profundo. A gente está falando daí dos processos alquímicos envolvidos nisso, que na verdade é como a gente lê toda essa linguagem simbólica dos sonhos, dos símbolos e dos sintomas, além da parte etimológica, histórica, psíquica, tudo isso, que é isso que a gente faz dentro do trabalho da mentoria. Então, o que acontece? Alquimicamente falando, essa operação que traz a representação
do fogo, queimar, explodir, é o que a gente chama a calcinátil. A calcinátil é a operação alquímica do fogo. Ela diz respeito a quê? Traduzindo para a nossa psique aqui, ó. Ela diz respeito às frustrações do ego. O que seria isso, Carla? Então, por exemplo, é aquilo que você queria que fosse desse jeito, de todo pano, de todo jeito, mas que não vai ser simplesmente porque não está de acordo com o seu caminho de individuação. Não está indo de acordo com aquilo que a tua melhor versão já passou e já sabe a resposta. Então, ela tá te mandando sinal. Qual que é o X da questão? A gente não entende esses sinais. Por quê? Porque a gente não sabe essa linguagem. E aí você chega para os profissionais de saúde, falando um pouquinho aqui, abrindo um pouquinho o parênteses aqui, e vai tentar falar sobre isso com eles, ninguém nem nunca ouviu falar disso, e tudo isso é uma bolagem, uma besteira, imagina, isso é psicossomático. Tá bom, tudo bem, é psicossomático. E qual é que vai resolver, então? Como resolver? Ah, mudança de estilo de vida, dormir melhor, comer melhor, blá, blá. Sim, ok, tudo isso. Mas qual é o caminho para chegar lá? Essa é a questão. Cada pessoa vai ter um caminho, porque cada pessoa está num processo de individuação, isolado. Ah, mas então você vai querer saber de falar de todo mundo? Não. O que eu estou dizendo para vocês? Existem padrões. Existem padrões comportamentais e padrões simbólicos que a gente consegue ler num paciente assim, por exemplo, e entender. Exemplo dessa paciente aí, tá? Dessa paciente ali da gastrite. Exemplo dessa paciente. O que acontece ali? Qual é o X da questão ali? Ela precisa entender que o marido dela, o relacionamento dela, não vai ser do jeito que ela quer. Vai ser do jeito que é. E aí a questão é, isso vai ou não de encontro aos meus valores inegociáveis? A partir daí é que eu vou saber qual é o real impacto disso na vida desta paciente em relação ao processo de individuação dela. Ou seja, traduzindo simbolicamente, tem que queimar o que não é essência. E o que vai ficar? A cal branca, a cal pura, a essência. Isso vai ficar. Se é com esse relacionamento, se é sem, com outro, a gente não sabe ainda. Ainda a gente não sabe. Por que eu estou dizendo ainda? Porque quando você começa a mexer nesse material, o que começa a acontecer? As operações começam a acontecer. As operações alquímicas, elas começam a acontecer. E elas começam aonde? Na psique, no inconsciente. E aí, a gente trazendo elas à tona, o que acontece? O material começa a se movimentar e a gente começa a ter as respostas. Quais são as respostas, Carla? Geralmente é a próxima operação, é a próxima etapa. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que largar a mão, então? O que eu tenho que deixar queimar simbolicamente dentro do meu ego para que eu melhore dessa gastrite, né? É óbvio, além de tomar remédio, além de investigar, ver que não tem nada, etc. Então, assim, a gente tem um caminho trilhado aqui dentro da medicina simbólica que trabalha com o que a gente chama os níveis de investigação. Primeiro nível sempre o quê? Físico. Segundo nível é sempre o quê? Mental. Terceiro nível é sempre o quê? Conectivo. Campo mesmo, né? Nível de campo energético, frequência da pessoa, do entorno, do ambiente e de quem está em volta dela, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue estratificar dentro desses três níveis, aonde pode estar a raiz desse sintoma recorrente dessa pessoa, a gente começa a fazer todo um trabalho de cura mesmo, gente. De cura psíquica mesmo. Não é à toa que a gente fala, é egrégora da cura sutil. Porque é isso que acontece. Eu vejo isso, assim, todos os dias aqui com as mentoradas, com o que elas trazem, com o que os sonhos delas trazem, e é algo impressionante, porque aí começa a ter uma linha cronológica daquilo ali, desses sonhos, né? Começa a haver uma linha cronológica de resolução. Às vezes é no mesmo sonho, às vezes é 2, 3 sonhos, às vezes é uma semana, né? Mas a gente começa a enxergar. Ah, olha só, calcinou isso aqui, agora sobrou isso, então agora tem que diluir, agora tem que otimizar, tem que, entendeu? Então, o que a gente precisa
trabalhar e tentar entender nesse momento é que existe um caminho de investigação, e esse caminho leva a apontamentos que vão para além do que a gente tem aqui na anatomia, né, e na fisiologia, na parte médica, física, né? E esses caminhos, eles vão te levar, em última instância, o que a gente fala, a cura psíquica, a cura do sutil. E a partir desse momento, a gente consegue trazer isso para o corpo e o nosso corpo melhora também. A mágica, isso é mágica? Não. É milagre? Não. Isso é conhecimento aplicado e treinamento psíquico. São essas duas coisas. E por que eu digo para vocês que, por exemplo, essa turma que a gente está abrindo hoje, né, nesse momento da ICS, mesmo da turma 9, ela vai ser a turma de última condição de associação desses dois mecanismos no mesmo momento, ou seja, os pilares da medicina simbólica e o estudo separado dos sonhos e símbolos no Dream Sessions. Por que isso vai ser a última etapa, né? O último momento que a gente vai fazer isso? Porque a gente tem um trabalho mais robusto que vai vir, né? Só que não tem data ainda. Por quê? Porque precisa ser compilado. Então, as pessoas elas estão tendo a oportunidade de ter duas mentorias em uma, na verdade, né? A ICS Mentoring e o Dream Sessions, ou seja, a gente consegue trabalhar esses dois pilares concomitantemente e os resultados estão sendo maravilhosos dentro dessa estrutura. Mas isso está tomando vida própria, corpo próprio. Então, o que acontece? A gente não está vislumbrando uma capacidade de abraçar tudo isso aí, de abarcar tudo isso aí numa coisa só. Por isso que eu digo, esse momento é o melhor momento. Se você está aqui, tem um sintoma recorrente, ou se interessa por esse estudo, quer entender como isso funciona melhor, como isso pode te ajudar, nesse momento você entra na ICS e você tem o Dream Sessions por 6 meses. Então, desse formato, desse jeito, é RIP, né? É a última turma em que isso vai acontecer, tá? A partir depois do próximo ciclo, que aí que tá, não sei quando vai ser, porque agora nós estamos com outras modalidades vindo por aí, o Dreams não vai ser mais incluso ali, tá? Então, se vocês compreendem... primeiro, gente, deixa eu perguntar para vocês. Faz sentido para vocês esse mecanismo que eu expliquei, a maneira como a gente vê aqui, como a gente trabalha os sintomas, os símbolos e os sonhos dessa maneira? Isso faz sentido para vocês? Vocês enxergam a capacidade de resolução que isso tem na vida de vocês, dos pacientes, se tiverem os pacientes, claro, também, mas às vezes a gente precisa tratar coisas a gente mesma, né? Sobre isso. Contem para mim. Faz sentido para vocês, gente? Isso é muita coisa, não? Meu Deus, minha cabeça explodiu aqui agora. Preciso otimizar isso, né? Podem mandar aqui, ó. Quem tá no YouTube, faz sentido, olha aí, ó. Faz sentido. Muito bem. Então, como eu digo para vocês, com a demanda que a gente tem, a nossa entrega, ela é uma entrega muito, muito boa. Não é porque sou eu que estou falando, não. Mas é uma entrega muito boa. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente chega num ponto, num turning point, é importante a gente trabalhar e lapidar. E a gente está num momento muito positivo, muito bom dentro desse grupo, né? Então, por isso que eu trago essa possibilidade para vocês que estão aqui, são pessoas que ou estão chegando ou já seguem faz um tempo, né? De entrar, ainda enquanto a gente vai ter essa possibilidade. Eu vou até colocar no grupo, né? Esse link para vocês poderem estarem participando desses 6 meses ainda aí do Dreams, né? Porque o proveito é muito grande. Vocês sonham, gente? Eu até nem perguntei, né? Vocês sonham? Quem tá aqui no grupo, quem tá aqui assistindo, pode mandar aqui no YouTube ou aqui no Zoom. Vocês têm sonhos recorrentes? Tem algum sonho mais importante, mais impactante, que vocês não conseguiram linkar ainda as fichas? Podem mandar, não tem problema também, que a gente conversa também sobre isso, que isso é um dos pontos de muita importância e interesse, né? Para nós aqui, dentro dos sonhos, principalmente para as pessoas que estão aqui, porque elas já entendem que existe alguma conexão entre esses temas, né? Contem para mim, gente. Querem falar?
Já vou até mandar aqui. E essa universidade virtual? Contem para mim, gente. Não, nada, não querem comentar nada. Deixa eu achar o YouTube aqui para o pessoal também. Sem São Paulo. Aqui. Tudo em São Paulo. São Paulo. Uhum. Muito bem. Então, deixa eu passar do Zoom também aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Não é? Bom, gente, então, trazendo para vocês, no final das contas, o nível de importância disso, eu diria que é 10, né? Porque a minha vida mudou depois que eu comecei a estudar isso, me aprofundar nesses estudos. Eu fui a primeira pessoa dentro da medicina simbólica que trabalhou isso dentro de si própria, né? É aquela história, né, gente? A gente aprende na dor, não tem outro jeito, né? 90% das vezes é na dor, né? Não tem jeito. Então, eu era uma pessoa que tinha esses sintomas, né? Dentro desses sintomas, o que que eu fiz? Eu fui buscar incessantemente as respostas, porque aquilo estava dificultando muito a minha vida. Aquilo estava me causando muito transtorno, né? Tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional, né? As dores que eu tinha, principalmente, eram dores cervicais, e foi só quando eu entendi, para mim, que aquilo era meu ânimos negativo, falando comigo, né? Era ele dizendo assim, ó, pare agora o que está fazendo, pare com isso, pare com essa, pare de levantar a espada para fazer as coisas na tua vida loucamente como você está fazendo, né? Foi somente nesse momento que eu comecei a mergulhar nesse conhecimento e que eu entendi os sonhos que eu tinha e o porquê daqueles sonhos, é que todo esse mundo se abriu para mim. E quando esse mundo entrou na minha vida, propriamente dita, né? Quando esse mundo se abriu para mim de fato, foi o momento em que eu vi que eu podia talvez ajudar outras pessoas também, principalmente porque é aquela história, né, gente? O inconsciente, ele não dá sem nó, né? A gente entende ele desde o princípio, ele traz para nós as respostas, só que a gente não compreende essas respostas. Então, o que que começou a acontecer comigo? Eu comecei a aplicar isso naqueles pacientes que tinham também sintomas crônicos que chegavam cada vez mais para mim. E eu não conseguia ajudá-los, de fato, né? Enquanto eu não abri enquanto eu não consegui trabalhar isso dentro de mim, eu não tinha a resposta que eu imaginava que eles poderiam ter de recuperação, de melhora mesmo, né? E a partir do momento que eu comecei a entender isso para mim, eu comecei a aplicar neles, eu comecei a enxergar vários padrões. E enxergando esses padrões, eu consegui trabalhar com cada um desses padrões mapeados, né? E os resultados começaram a aparecer. E aí, mais e mais pessoas começaram a me procurar por conta disso. Até que eu tive um sonho, que foi um sonho iniciático, né? Eu já tinha, vamos dizer assim, eu já tinha todo esse conhecimento comigo, né? Então, eu tive esse sonho iniciático no início, não, foi dia 18, 19, 21 de dezembro de 2022, né? E nesse sonho, o que que acontecia? Eu atendia no lugar de trabalho que eu atendia, que foi o meu laboratório alquímico lá, onde eu comecei a implementar esses conhecimentos com os pacientes. Uma gestante acabando, assim, mas estourando para ganhar neném, entrava no meu consultório nua, mesmo consultório que eu atendia essa gestante, inclusive, naquele período lá, né? E ela vinha assim, doutora, você tem que vir comigo aqui, né? E eu pegava ela, me pegava pela mão, e a gente começava a andar numa estrada de terra. Barro, né, mesmo, né, coagulate, né, coagulação, materializar as coisas, né, eu vou traduzindo símbolos para vocês entenderem. E a gente andava por essa estrada, e era um caminho longo, e aí a gente chegava num paredão, e esse paredão também era de barro, e lá em cima tinha um portão de aço. E ela olhava para mim e falava assim, doutor, é aqui que a gente tem que ir. Eu falei assim, mas você tá louca? No sonho tudo isso, né? Mas você tá louca? Você tá grávida, tá pra ganhar neném, não tem como você subir. De repente, sonho, né? Já estamos lá dentro desse lugar. Esse lugar era uma biblioteca medieval, uma biblioteca assim antiga, madeira bem escura, cheia de livros. E aí eu já estava sozinha, essa minha paciente já não estava mais lá.
E aí, eu já, nesse lugar, tinha uma mesa retangular, e eu tava paradinho lá daquela mesa, e aí tinha um homem e uma mulher conversando. Essa mulher era uma mulher já um pouco mais velha, uma mulher de cabelos bem escuros, ela já tinha aparecido em outros sonhos para mim, parecia uma instrutora mesmo, né? E aí ela falava assim, ela conversava com esse homem, não conhecia esse homem também eu, né? Mas eram ânimos, né? E aí ela dizia assim, pode entregar para ela está pronta. E ela entregava um volume na mão dele. E daí eu bem quietinha, tava bem quietinha ali, que eu tava vendo que tava rolando um BO ali, eu fiquei quieta na minha ali. E aí chegou num ponto em que ele olhava para mim e ele me entregava, ele falava, olha, isso é seu, pode vestir, você está pronta. E eu abria aquele pacote e era uma capa cinza prateada, com uma mandala no capuz. E aí eu vestia essa capa e aí, final do sonho, eu voltava para o lugar que eu estava atendendo e daí eu estava atendendo com a capa. E fim do sonho. Ou seja, ok, entendi o recado. No dia seguinte, o que eu fiz? Eu abri o canal do Instagram da Medicina Simbólica e comecei a trabalhar dentro do online com essas mesmas ferramentas que hoje eu, né, trabalho tanto na parte terapêutica, ajudando as pessoas que têm sintomas recorrentes, as pessoas que querem melhorar as suas sintomatologias, quanto para aqueles profissionais de saúde que querem aprender e entender essa metodologia, né, através da Vortex, né? Então, assim, esse conhecimento, ele mudou a minha vida. Um ano e meio depois, olha onde é que a gente está, né? Uma sucessão de fluxo, né, de estado de fluxo, começou a acontecer na minha vida por conta disso. E a mesma coisa acontece com aquelas pessoas que são mentoradas aqui, né? Elas abrem os estados de fluxo a partir de algumas iniciações na psique mesmo. Tá, Carla, mas como que isso acontece? Então, isso acontece nos sonhos e isso acontece com os sintomas. Dessas duas maneiras. E por isso que é tão importante a gente destrinchar esses pilares em conjunção. Pelo menos agora, enquanto isso está sendo possível, né? Então, por exemplo, nessa última turma agora, vai ser onde a gente vai conseguir fazer isso, destrinchar esse nó de uma maneira mais aprofundada, sem ter que trabalhar esses braços separadamente, o que, claro, vai estender mais o trabalho, né? Então, assim, a gente está no momento ideal, né? Dentro da formação, aqui dentro da ICS Mentoring, né? Então, primeiro, gente, vocês compreendem um pouco sobre sonhos, vocês entenderam a interpretação desse sonho? Faz sentido para vocês isso que eu estou comentando? Ou vocês conseguem enxergar o sentido nisso? Né? Uau, nossa, esse sonho, porque para mim foi um negócio assim, oh, meu Deus, né? Foi um negócio. E foi aquela história. Aí, isso é o quê, gente? Isso é o meu self falando comigo. Isso é o meu eu maior falando comigo naquele dia. E eu escutando ele, eu entendendo a simbologia. Ah, entendi. É isso aqui então que eu tenho que fazer. O que acaba acontecendo a partir disso? Estado de fluxo. Não só as minhas dores melhoram, como o meu trabalho ganha outra proporção para trazer isso para aquelas pessoas que também estão precisando disso nesse momento, né? Ó, a Adri mandou aqui, ó, fantástico. Então, cara, para mim ficou muito claro. Eu não titubeei um segundo. E é isso que acontece quando a gente começa a trabalhar essa linguagem dentro da gente, para nós, né? Dar atenção para aquilo ali, para aquele material. Dar atenção para aquele sintoma, ao invés de ficar colocando um band-aid na hemorragia, né? Ou tomando mais um remedinho para dor aqui, porque é isso aí mesmo, né? Então, tudo bem. Toma esse remedinho aqui, eu melhoro aqui, depois eu pioro de novo. Eu vou no médico de novo. Dona fulana é assim mesmo, né? O exame da senhora tá normal, não tem nada, é da sua cabeça. É da sua cabeça para tratar. Não, tudo bem, mas como é que eu trato isso? Então, aqui a gente trata desse jeito, né? Aqui a gente consegue destrinchar isso tanto no físico quanto no mental e conectivo. E a partir daí, a gente vai se encaminhando para a cura psíquica. Que, na verdade, é a real cura, né, gente? Se a gente for trabalhar isso bem detalhadamente, a real cura é essa. É a nossa cura psíquica. É isso que nos liberta, é isso que tira o peso das nossas costas, é isso que arranca essa dor de cabeça de quem tem por conta de excesso de controle, é isso que faz com que as pessoas compreendam que não adianta a gente ficar fazendo, dando, fazendo tudo para os outros se colocando em último lugar, que ninguém vai reconhecer isso e você não deve nada para ninguém, ninguém deve nada para você. Você consegue desapegar disso entendendo que é um arquétipo, né? Isso é Deméter na sombra, né? É outro padrão bem característico que a gente encontra aqui com uma certa frequência, né? Padrão de fibromialgia e as dores musculoesqueléticas, né? No geral, tá?
Então, gente, então, já me mandaram aqui, fantástico, faz sentido. Então, tô trazendo esse convite para vocês aqui, em caráter de, vamos dizer assim, última edição nesse formato, tá? Da ICS Mentoring. Eu até vou colocar o link já aqui, se vocês, por exemplo, sobre como é a entrega da mentoria, como que funciona, né? Posso passar para vocês isso de uma maneira mais detalhada, né? Que acho que é algo que é legal, importante, né? Deixa eu só colar aqui, vou deixar aqui, mandar aqui para vocês, para quem quiser acessar e tudo mais, né? Mas como é que funciona, então? A gente tem, então, 4 semanas da ICS Mentoring, onde a gente tem as sessões que lapidam esses pilares da medicina e simbólica, e associado a isto, a gente tem 6 meses de Dream Sessions, desse grupo de interpretação de sonhos e simbologia, em que a gente trabalha. Então, como é que funciona esse grupo, né? As mulheres que estão lá mandam os sonhos, mandam o que aconteceu, mandam as sincronicidades, insights. A gente trabalha em cima disso, né? Explicando, falando, interpretando aqueles sonhos, entendendo o contexto daquela paciente, né? Daquela mentorada, e trazendo as respostas que aquele sonho está levando para ela. Ou seja, a gente é um canal, basicamente, né? Dentro do Dream Sessions. E dentro da ICS, a gente já tem, então, várias sessões gravadas que tem os pilares base da medicina simbólica, né? São eles o quê? Esse entendimento da psicoimunoendocrinobiologia, ou seja, então, aquela história que eu contei para vocês no início ali, aquela gastrite, como funciona, circuitaria adrenérgica, circuito do núcleo accumbens, neuroplasticidade, como que eu consigo trabalhar isso dentro de mim para eu sair desse modo sobrevivência e abrir o meu caminho para o modo do viver, né? Como eu consigo executar isso, né? Tem jeito, gente. Isso é treino, isso é treinamento, tá? É treino psíquico que a gente fala. Então, durante 4 semanas a gente faz isso, e durante 6 meses a gente trabalha dentro do Dreams, que é esse grupo de WhatsApp que fica, né, 24 horas aí no ar. E a gente tem sessões quinzenais da ICS, então, durante esses 30 dias, e do Dream Sessions, durante 6 meses a gente tem sessões quinzenais, onde a gente discute os principais sonhos, o pessoal traz os sonhos daquela semana. Muitas vezes a gente tem alguns rituais que são passados ali, a gente tem algumas perguntas que são pertinentes a algum outro ponto dentro da medicina simbólica que a gente trabalha dentro do Dream Sessions também, tá? Então, assim, em resumo, é um material riquíssimo, tá? Que já tem lá, né? O que tem nesse material, cara? Então, por exemplo, quando você entra na plataforma, você já tem acesso a todas as aulas base e as sessões do Dream Sessions, tá? Você tem acesso a essas duas coisas, né? E a partir do momento que você já tem isso ali na mão, claro, esse conteúdo todo você vai ter acesso por 1 ano, né? Na plataforma, o acesso é 1 ano, tá? E fora ali da plataforma, os hot seats são quinzenais, e você tem alguns hot seats que estão lá, que já são pré-colocados, porque eles têm um conteúdo muito bom, muito aprofundado. E os Dream Sessions que estão lá também. E além disso, no final de cada mês, durante esses 6 meses do Dreams, a gente tem um PDF, que já é um livro, na verdade, né? É o e-book dos sonhos, né? É o Dream Book, que a gente chama, né? Esse e-book, ele tem, já está aí com quase 100 páginas, na verdade, aonde os 3 melhores sonhos daquele mês são transcritos, analisados, e a simbologia está colocada lá. Então, aquilo ali virou um glossário de símbolos, na verdade, né? Então, quem entra na ICS, do jeito que ela está, no formato que ela está agora, né, que é a última turma que isso vai acontecer, vai ter acesso a todo esse material de imediato. E aí vai participar das sessões, então, quinzenais hot seats da medicina e simbólica, durante 30 dias, e do Dream Sessions durante 6 meses com a gente, né? Então, gente, se vocês observarem, pensarem, o que acontece? São 2 mentorias em uma, com material robusto e riquíssimo, com acesso por 1 ano, e o contato direto com a gente, né? Tanto comigo quanto com a Yolanda, que está junto com a gente nesse projeto, tá aí, inclusive, ela, tudo bom, Yolandinha? Tá junto com a gente nesse projeto. E aí, assim, né? É aquela história. Toda essa robustez de material, isso aí vai ser separado para a próxima turma agora, tá? Para o outro formato da ICS Mentoring, né? Então, tudo junto com esse bolo, esse cereja do bolo, que é esse, né? Esse PDF, essas sessões quinzenais ali durante 6 meses,
Você veja, né? São 2 mentorias em uma que a valoração média estaria tranquilamente R$ 2.500. Daria para cobrar tranquilamente isso pela robustez de material que tem lá, tá? 2 instrutoras junto e tudo isso. Só que, claro, né? O que a gente faz? Para quem vem aqui com a gente, para quem está com a gente aqui dentro das nossas sessões, quem cultiva isso com a gente, vou mandar. A gente faz esse valor de 2.500, a gente faz ele por R$ 997 ou 12 vezes de R$ 100,10, para você ter acesso a toda essa estrutura que a gente comentou, né? Então, não é pouca coisa, mas justamente pela robustez que a gente tem e que isso está tomando corpo, o que a gente vai ter que fazer a partir do próximo formato, da próxima etapa, que eu não sei, porque nós ainda vamos ter que trabalhar um melhor formato ainda, né? Sobre isso. O que nós vamos fazer? Vai ser a última turma em que a gente vai ter essa robustez de material todo junto e compilado, tá? Então, a possibilidade que vocês têm para entrar nessa turma, ela se abre hoje e ela vai até amanhã às 18, né? O link ele tá colocado aí já. Se vocês têm dúvida, gente, podem mandar aí pra gente agora, depois de eu ter explicado, colocado para vocês como é que funciona e tudo mais, né? Yolanda, se quiser comentar também alguma coisa, fique à vontade. Também já expliquei para elas como é que é o formato, como é que a gente trabalha, né? E que, na verdade, justamente por conta de toda essa robustez de material, é a última turma que a gente vai conseguir fazer isso dessa forma, né? Depois nós vamos ter que separar, e aí, claro, isso aí vai ter modulação diferente, vai ter valor diferente, lógico, né? Entrega diferente. Então, ou seja, se você ou tem sintoma recorrente, ou é estudioso do sonho e símbolo, ou quer esse material para enriquecer tua vida e elevar teu nível de consciência para outro ponto, né? Sair do sobreviver, entrar no viver, né? Ser livre, né? De padrões comportamentais que às vezes são até ancestrais e que a gente nem tá enxergando eles, ou simplesmente entender o que esses sonhos estão falando pra gente. Olha, agora o momento é já, gente. É isso que eu falo para vocês. O link eu já deixei ali no chat. Deixa eu até ver se tá aqui no chat. Tá aqui. Eu até vou colocar ele de novo, caso vocês queiram. E se precisar, mas eu precisava ver, falar com formas de pagamento e tudo mais. Pode falar tanto comigo, quanto com a Yolanda, ou com o Vitor, que é o nosso suporte. Ele tá lá no grupo, né? Yolanda, não sei, quer falar alguma coisa aí, bem? Gente, Enquanto isso ajudou a sua vida, mulher. Oi, sim, e eu ia comentar que, assim, é uma coisa que eu sempre falo, né, nesses encontros da ICS, mas como é maravilhoso você perceber pessoas chegando, às vezes, com sintomas crônicos, e aí, num sonho, a pessoa começa a sonhar, a gente vai interpretando, vai ajudando, daquilo ali a gente vai escalonando, de repente, né, Do nada. Né, o sintoma melhora, aquele padrão de resposta que já passou ali por terapeuta, por psicólogo, por médico, e a coisa não estava andando, a pessoa consegue se desvencilhar daquilo. É claro, assim, quando a gente fala desse jeito, não é do dia para a noite, né, gente? Mas Sim, esse acompanhamento e você conseguir entender a linguagem dos símbolos, dos sintomas, faz uma diferença muito grande para o nosso dia a dia, né? Realmente, assim, no nosso cotidiano, a gente usa muito isso. E é engraçado porque depois que você aprende, você não dá para imaginar uma outra forma, né? De estar no cotidiano, de estar aqui, interagir com o mundo de outro jeito. Porque fica muito mais... A nossa vida fica mais rica. A gente percebe no som, percebe na sincronicidade, aparece um sintoma, você já consegue, né? O que será que aconteceu aqui? Como que eu posso otimizar isso? Então, é maravilhoso. A ICS é uma mentoria que realmente é uma coisa que eu nunca vi. Vale muito a pena estar dentro, com certeza. Cara, você falou uma coisa muito importante. A gente já percebe o sintoma, o que a gente faz? A gente acelera a cura daquilo, né? Você já enxerga o segundo e terceiro nível, você já, dentro desse mapeamento de padrões comportamentais, tanto mentais quanto conectivos mesmo de campo, né? Que a gente tem ao longo do período, a gente já consegue entender e a gente acelera muito o processo de cura mesmo, né? De cura psíquica, que em última instância vai levar a cura física, né? Então é algo que a gente enxerga corriqueiramente dentro das nossas sessões e do nosso estudo no grupo, né? No Dreams lá, né? Sim, no Dreams.
e que a gente percebe também nos relatos da ICS, né? Quando o pessoal está ao vivo, a gente percebe de forma muito clara essa diferença mesmo. Deixa eu só tentando trocar aqui de computador, mas vou sair daqui e entrar aqui. Tranquilo, beleza. Então, para vocês entenderem, gente, como a gente tem uma entrega muito robusta, né, dentro dessa mentoria, né? Inclusive aí há duas instrutoras, né, que ajudam nisso, né? Eu sou a instrutora-chefe, ali eu ando a nossa monitora, né, a nossa Master Witch, né, monitora que está junto com a gente nisso aí. A gente trabalha com uma entrega muito robusta mesmo, e basicamente o que eu falo, são duas mentorias em uma, né? Ah, mas para que eu quero isso para minha vida? Gente, porque na verdade a sinergia das duas é que acelera a cura, né? Na verdade, mas como a gente está com uma robustez muito grande de entrega, essa é a última turma em que isso vai ser possível, né? Que a gente vai conseguir trazer essa entrega dessa forma, porque isso já está funcionando, isso tem vida própria já, né? Tanto a ICS quanto o Dream Sessions, eles já têm vida própria, né? Digo, são entidades dentro aqui da medicina simbólica, entidades de cura, né? Dentro da medicina simbólica. Então, o nosso trabalho aqui, e por isso que eu trouxe essa sessão aqui hoje, né, para pontuar, é porque a gente vai ter realmente algumas mudanças que vão acontecer, e a ICS não estará mais nesse formato por esse período agora. Então, a gente vai pensar em outras maneiras de entrega, mas para essa turma agora, a gente tem de trazer isso e de finalizar com chave de ouro. Eu tinha que trazer isso aqui, avisar isso, né? Na verdade, quem entrar agora vai pegar todo esse caminho trilhado, né? Na verdade, vai pegar um e-book com quase 100 páginas, né? Com mais de 1 ano de interpretação de sonho, glossário simbólico, né? Sessões gravadas na plataforma lá, assim, é um compilado ali, é uma biblioteca, né? Ah, mas para que eu quero isso, Carla? Por que eu vou ver isso desse cara? Às vezes a tua resposta tá ali, mas na verdade você não vai precisar nem buscar lá. Você vai poder falar com a gente diretamente e colocar o problema que a gente já joga a solução, né? Ah, mas que solução mágica? Não, é o processo, né? Diga lá, Yolanda. Não, eu ia falar que, assim, entrar agora é como se você estivesse comprando um curso e ainda ganhando um acompanhamento junto, né? Porque, igual você Exato. falou, tem um livro, o e-book é enorme, as aulas, as sessões gravadas são várias, é um conteúdo muito extenso, com muito aprendizado ali envolvido. Sim. E aí, nas aulas, nos acompanhamentos, né? Tem tanto questão dos sonhos, quanto questão, por exemplo, alquimia, simbologia, sincronicidades também, porque a gente acaba trazendo muito isso no dia a dia das pessoas. Então, gente, é uma coisa que no início talvez você fala, nossa, mas que coisa, né? Meio diferente. Quando você começa a acompanhar, você realmente não consegue ver a vida de outra forma, né? Os Você... sonhos começam a ter uma importância enorme no cotidiano, a sincronicidade te traz insights realmente valiosos. É uma coisa assim Não, extraordinária. e tem outra, né, que você falou daí, os sonhos começam a ter uma importância. Aí sempre chega aquela assim, né? Cara, mas eu não sonho, eu não lembro dos meus sonhos. Pois é, entra no grupo, dali 3 dias começa, basicamente. Mas Ou às claro, vezes nem 3 dias. relatos, né? Às vezes nem 3 dias, né? A gente tem mentorandas que assistiram aqui a sessão aberta, Sim, começaram a sonhar, entraram e não parou mais, né? Uma exato. cura atrás da outra. É uma coisa realmente assim impressionante. E Não, com certeza. E cura de coisa profunda, né? De sim, situação de violência, né? De coisas muito profundas mesmo, né? Então, às profundas vezes, sim, às vezes a gente não tem nem noção daquilo, porque aquilo não está ainda nem no nosso subconsciente, né? Não veio à tona aquilo ainda. Mas com esse trabalho começando, a coisa começa a pulular e o material começa a vir, e aí a gente começa a destrinchar. E é um movimento que acontece mesmo, é um movimento do inconsciente, né? Então, se sim. você entende um pouco disso, não entendo nada disso, mas eu quero aprender. Se você sente o chamado disso, se você está aqui hoje com a gente e está escutando a gente, é porque alguma coisa tem. Alguma coisa tá te puxando para esse lugar. E é assim o trabalho aqui, gente.
não tem nada de oraculismo, leitura de mãos, nada disso, nada. É neurociência, é psicologia profunda, é alquimia e medicina alopática. Essas 4 coisas trabalhadas em conjunto, numa ordem específica, para aquilo que cada uma das mentoradas traz para a gente dentro das nossas sessões, né, Yolanda? Sim, tanto que é porque você trouxe da medicina alopática, acho que foi um ponto que a gente não falou muito ainda, né? Porque teve mentoranda que entrou, às vezes, com uma questão de saúde mais grave, né? Mais séria e tudo. É claro, né? Fazendo acompanhamento, né? No cotidiano, no concreto ali na cidade delas. Mas como que o acompanhamento de lá e aqui fez diferença, né? Sem Essa dúvida. questão dos sonhos e de todo esse acompanhamento mesmo, pouco a pouco, dos sintomas. Diagnóstico, né? Sim, o que cada sintoma estava trazendo de simbologia, além do diagnóstico da medicina tradicional mesmo, né? Então, é, é E o quanto isso difícil acelerou o explicar. processo, né? Acho que a gente pode comentar mesmo, paciente com problema autoimune, né? Problema autoimune, problema reumatológico, né? Que depois de um tempo de entendimento e resolução daquele estômago, estava direto no hospital, não saía de emergência, né? Começou a sonhar, começou a entender, as coisas foram clarificando no concreto para ela, as dores foram melhorando. Hoje ela está em outro lugar. Hoje ela conseguiu, ela inclusive estava junto com uma parente, né? Porque precisava ser cuidada desse nível, né? E hoje ela tá voltando para casa dela, para a vida dela, né? Por quê? Porque hoje ela não tem mais dores como ela tinha, ela tá tratada psiquicamente, se livrou de várias amarras, né, sutis que tinham ali, né? Que os sonhos foram indicando para ela, ou seja, ela tá também entrando no estado de fluxo, né? E é assim com incontáveis, né? A gente não pode ficar falando isso, gente, vamos dizer assim, eu não posso chegar a falar esse tipo de coisa lá no stories do Instagram, por exemplo, né? Porque tem todo um passo a passo ali que a gente precisa, né, digamos assim, trabalhar em como trazer isso para as pessoas, né? Mas o fato é que essas curas acontecem, gente. Essas curas acontecem, elas acontecem na nossa frente aqui nos nossos olhos, né? É gente que é cirrótica, estava em lista de espera, né? Com um mel de alto, que a gente fala, né? Com uma classificação alta lá para um problema hepático e várias complicações. Começou com a gente o trabalho na mentoria, começou a trabalhar essas questões do sutil, reconectou com o feminino, entendeu o que estava acontecendo, liberou a Perséfone dentro dela, né? O que aconteceu? Saiu da lista, né? Ela tá, mas melhorou a cirrose, curou a cirrose. Não curou a cirrose, não tem uma cura física, né? O fígado, ele tá anatomicamente comprometido, mas o que aconteceu? Ela melhorou tanto a condição funcional dela, inflamatória dela, que ela saiu da lista de transplante. Ela estava meio que semi-prioridade ali, ela ficou semi-ativa, que a gente fala, né? Ou seja, ela tá vivendo a vida dela. Foi para Itália, fez uma viagem de 40 dias, andou tudo a pé, totalmente Ártemis, solta na vida, que é o arquétipo base dela. E assim, vivendo agora, não mais sobrevivendo num corredor de hospital, por exemplo, né? Então eu trago esses, né, esses relatos aqui, posso falar aqui para vocês, né, nesse lugar, né? Por quê? Porque são muito emblemáticos, né? E de fato aconteceram. Então ali, inclusive ela tem um post lá que até dela eu fiz, né? Essa outra paciente agora que está com a gente em acompanhamento, né? Ela está em resolução desse problema reumatológico agora. E ela estava numa situação de dependência mesmo física, né? De estar morando com parentes e tal, porque não conseguia ficar em casa, porque não conseguia ficar sozinha, porque não conseguia por conta de dores, né? E do risco que ela tinha mesmo. E ela tá voltando para casa. Ela conseguiu se liberar de coisas ancestrais, graves, profundas, né? Muita mortificate acontecendo ali, né? Naqueles sonhos, mas veio à tona, resolveu, ela enxergou, ela entendeu, né? E aí, com isso, ela conseguiu fazer o que ela curou, entendeu? Então, às vezes, são coisas assim que talvez não esteja nem aí no primeiro andar do nível de consciência de vocês. Mas se vocês estão aqui hoje, é porque tem algo que está apontandinho aí na reta de vocês. Então, ó, fica aqui, escuta essa história, escuta isso até o final. Pega essa mentoria inteira do jeito que ela tá ainda.
Não deixa para pegar ela destrinchada depois. Porque talvez o que você precise é justamente essa junção agora, e essa entrega robusta do jeito que é mesmo, né? E vou dizer para E, você, robusta mesmo, que é 2 mentorias em uma pelo preço de um curso, né? Basicamente, vamos colocar. sim, eu falei do curso porque realmente é você comprar um curso e ganhar uma mentoria, ganhar um acompanhamento, né? Porque o curso não vem com acompanhamento junto. Curso Exato, geralmente não. é Nossa, gravado, tchau, né? exato. E aqui Exato, isso não. é muito importante. Fala, Yolanda, pode falar. Não, eu ia falar que essa mesma mentoranda também, ela veio também para a sessão com essa questão de vir olhar ali como é que ia estar. No Foi. início, nossa, que eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, mas gostei e vou entrar. Né? Não sei se você lembra desse relato dela, Lembro. mas ela entrou, ela falou isso com a gente, né, na primeira Foi, sessão, que foi foi. aquela coisa, não sei, tô aqui e vou assistir hoje, É, né? é E aí, com o verdade. passar do tempo, ela foi começando a lembrar de sonho, e aí foi Isso. trazendo sincronicidade, e aí, né, comentou também, falou da questão de saúde que ela estava passando, e aí a coisa foi se destrinchando. Então, isso é muito interessante a gente fazer essa análise mesmo, né? Depois de um tempo aqui dentro, a gente consegue juntar as peças do quebra-cabeça e a gente fica impressionado como que isso é um lugar de cura enorme. É exponencial, realmente. É egrégora de cura sutil, não adianta. É isso. Tanto é que, é como eu digo, né? A última turma que isso aí vai poder estar sendo entregue dessa forma, porque a gente vai ter que otimizar isso de outras maneiras, né? Mas você falou uma coisa muito importante. É bem isso, né? Você compra um curso e ganha um acompanhamento. Então, gente, aí que tá. Esse tipo de coisa não é o curso que vai resolver. Não adianta. Assim, você pode até ter o material, ele tá entregue na tua mão. Você, tá, eu tô vendo, eu tô enxergando, eu tô entendendo. Eu entendi, eu acessei. Mas, na verdade, é um processo, né? Quando a gente está falando de sintomas recorrentes, quando a gente está falando sincronicidades de sonhos, não é um material estático que vai te ajudar. Porque esse material é vivo. É o acompanhamento, é estar no grupo, é ver os sonhos, é entender, é estar na sessão, é participar da sessão, é ter ali, veio a pergunta, eu mandei a pergunta, eu tenho a resposta, pá, encaixei isso nessa hora, nesse dia, literalmente é Cronos dentro do Kairos, não é o Kairos sendo comido pelo Cronos, é o contrário, né? O Cronos está envolto no Kairos, tem uma cronologia dentro do tempo kairótico da resolução dos sintomas. O que é isso, na verdade? É um salto, né? É um salto de consciência, é um salto quântico, né? Que a gente fala, né? Sim. Então, né? Muito bem. Mulheres que estão aqui, amadas, faço esse chamado a vocês. Se vocês sentirem isso, verem que é algo que pode ajudar, que pode, às vezes, destravar um bloqueio ali que está ali, ó, físico mesmo, né? Físico, ou nos sonhos ou nas sincronicidades. Tem interesse em entender como que esses sonhos nos dão a resposta tão clara desse jeito depois de um tempo, porque é isso, né? A gente chega a rir, né? A gente sonha de noite e a gente ri. Tá bom, entendi, né? E como foi com esse meu sonho iniciático ali, que eu nem titubeei. No dia seguinte eu abri o canal, não tinha dúvida nenhuma. Era isso, acabou, né? E esses sonhos vêm para muitas mulheres assim, depois que elas começam a integrar esse material, né? Então, deixo aqui o convite, tanto eu quanto a Yolanda. Já deixei esse link ali também, como eu comentei com vocês, tá? Se tiverem alguma dúvida, etc., podem chamar a gente, quem tá no grupo, né? Acho que todos que estão aqui estão no grupo, né? Podem chamar a gente, né? Tanto no privado quanto o Vitor, né? O nosso suporte de vendas, tá? E lembre que essa condição será somente até amanhã, tá? Essa condição desse jeito vai ser a última turma até amanhã. Combinado, gente? Amanhã às Yolandinha, 18, né, Carla? amanhã às 18, isso, amanhã às 18. E Ao aí, longo do gente, quem dia, entrar, né? Não, pode eu ia falar. comentar que quem entra, né, nesse período agora, amanhã a gente já tem a sessão, né? Então a pessoa já Sim, vai estar participando da sessão de amanhã, que é uma sessão mais verdade. focada nos sonhos, mas igual a gente comentou, num sonho, cara, não tem problema nenhum. Entra que você vai entender do que a gente está falando, né? É Exatamente. realmente maravilhoso. Exatamente, é aí que tá. Se você tá aqui, se você ficou aqui até esse momento, é aquela história. É um chamado, não negligencie esse chamado. É a única coisa que a gente diz, porque às vezes as coisas passam pela nossa frente, a gente volta lá pro início da rodinha, porque a gente não entendeu o chamado, né?
Exatamente. Então, a gente tá aqui, tá chamando vocês. Venham que a gente tá esperando vocês aqui. Combinado, mulheres? Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm aí? Podem mandar pra gente aqui no chat. Se tiverem mais alguma dúvida, aqui no YouTube também. Se tiver alguém aí no YouTube que tá com dúvida, tô mandando o link aqui novamente. Então, como eu falei pra vocês, no dia de amanhã, então, é o dia que a gente faz esse fechamento. E aí é o que ele fala, né? É RIP ICS Mentoring dessa maneira, nesse formato, com essa entrega robusta que te libera do estado de sobreviver para o estado de viver, e a gente finaliza com esses padrões aí que nos adoecem às vezes e a gente não tá nem conseguindo enxergar, né? A gente tem isso mapeado já, e a gente consegue trabalhar isso muito claramente com as nossas mentoradas nessas duas mentorias em uma, né? Porque é sobre isso, né? Com certeza. E se alguém quiser abrir também abrir o áudio, gente, né? Pode falar, abrir o microfone. Com certeza, pode abrir a câmera, pode abrir o áudio, sem problema nenhum, a gente está aqui para isto, né, para tirar as dúvidas e tudo mais. E a gente espera, já teve alguém que pediu lá pro Vitor lá, já vai entrar, já, ó, agilizou, é sobre isso. É isso mesmo. Então, depois eu deixo o telefone do Vitor lá no grupo também, se vocês quiserem entrar em contato, tá? Mas só digo uma coisa, gente. Aproveitem, venham, porque é material de 2 mentorias em uma, é e-book de quase 100 páginas, é glossário isso aí, e às vezes a resposta que você está buscando há anos em vários profissionais, médicos, terapeutas, etc., né, psicólogos, né, e às vezes está enterradinha ali, empacadinha ali no meio do caminho, essa resposta ela já está com você. Você já sabe ela, só que você não está conseguindo acessar porque você não está entendendo esta linguagem simbólica. E aí a gente está aqui para trabalhar como um canal para te ajudar nisso aí. É isso que eu tanto falo da tal da alta responsabilidade que a gente estava falando na segunda-feira ali nos stories no Insta, né? Combinado, gente? Certo? Aqui pro YouTube também, pessoal. O link tá aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá bom? Certo, gente? Combinado? Então, um beijo para vocês, Yolanda. Obrigada, querida. Até Obrigada mais. a você. Aí, Até. né? Isso aí. Né? Então tá joia. Beijo. Até. Tchau, gente. É melhor.